Palavra ao governador Geraldo Alckmin. Quero saudar, cumprimentar o nosso presidente, senador Garibaldi Alves Filho, nosso ministro, professor, saudar o nosso senador Fernando Bezerra Coelho, agradecer o convite para estar aqui na comissão do Senado Federal, cumprimentar os senadores, senadoras, deputadas, deputados, saudar o diretor-geral do DENOX, Dr. Walter Gomes de Souza, Dr. Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, Dr. Roberto Cavalcante Tavares, diretor-presidente da AESB, a associação que reúne as empresas de saneamento, e dizer que, presidente Garibaldi, Fernando Bezerra, eu separei aqui alguns, fruto da experiência nossa lá de São Paulo, alguns tópicos que nos parecem mais relevantes. Mas quero aqui fazer coro ao que foi dito, porque administrar para o ser humano é saneamento básico, né? É água tratada e esgoto sanitário. Então, é absolutamente prioritário. Nós tivemos em São Paulo a maior seca do século passado, tinha sido em 1953. Então, 1953 foi a maior seca do século passado. E no ano de 2014, no ano passado, nós choveu a metade de 1953. E sem nenhuma previsão. No final de 2013, os institutos de pesquisa diziam que as chuvas seriam normais ou até um pouquinho acima da média. E, no entanto, tivemos, fruto dessas mudanças climáticas e da imprevisibilidade, uma seca duríssima. A região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de pessoas, a 700 metros de altitude. É raro no mundo você ter tanta gente num lugar, num planalto. Não tem água. Nós vamos buscar água em Minas Gerais, vamos buscar água a mais de 100 quilômetros de distância. Então, fruto dessa experiência, eu preparei aqui alguns tópicos como colaboração aqui ao debate aqui da comissão. A primeira é o uso racional da água. Há muito desperdício. Então, o que nós fizemos? Instituímos um bônus e um ônus. E a adesão foi impressionante. 83% da população reduziu o consumo de água. Campanhas dizendo, olha, não escove o dente com a torneira aberta, não faça barba com a torneira aberta, não deixa o chuveiro ligado enquanto toma banho. E o bônus, nós dissemos, olha, economize 10% da água, você ganha 10% de prêmio. Economize 15%, você ganha 20% em dinheiro. Economize 20%, você ganha 30% de bônus. E se gastar a mais, tem o ônus, 20% de ônus. Então, 83% economizou e ganhou o bônus, e 17% gastou a mais e teve o ônus. Eu, um dia desse, encontrei o senador Caiado. Ele falou, olha, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Não, porque você ajudou a educar as minhas filhas. Eu falei, mas como? Elas moram em São Paulo, e eu fui lá no apartamento delas, cheguei lá, deixei a torneira um pouco aberta, elas já, na hora, já me chamaram a atenção. Então, o uso racional da água. Nós economizamos 6,2 metros cúbicos por segundo. Isso equivale a quase 2 milhões de pessoas com água. A segunda medida foi aumento de produção de água, o que é absolutamente necessário. E aqui chegamos na terceira, que é a redução de perdas. E aqui foi muito bem colocado. É caríssimo reduzir perdas. Se pegar a Europa, a França perde 27%, a Inglaterra 20%, a média é acima de 20%. Só o Japão e a Alemanha praticamente são um dígito. O doutor Benedito Braga, o professor Braga, é o presidente do Conselho Mundial das Águas, então é extremamente caro. Mas é necessário. Acabei de citar o senador Ronaldo Caiado aqui. Nós temos uma perda física de 19%.
perda física. Mas se incluir as áreas irregulares, roubo de água, tudo que não tem o controle, chega a quase 30%. Essa é uma questão prioritária. Nós temos um financiamento da JICA, do governo japonês, e uma assessoria do governo japonês para poder economizar. E aí vem uma questão importante que fizemos lá em São Paulo. A maior parte da perda não é o cano que estourou. O cano que estourou, você vai lá na rua e conserta. É perda oculta. É 24 horas, 100 mil quilômetros de rede lá escondida, perdendo água. Então, a válvula redutora de pressão funciona admiravelmente bem, porque você, a partir das 7 da noite, reduz a pressão sobre o sistema, volta de manhã cedo, então você reduz as perdas, sem fechar a água das pessoas. Ninguém ficou sem água, todo mundo está com água. Quando você fecha e faz o rodízio, você zera a pressão. Quando volta, estoura o cano. Além do risco de contaminar o cano, porque sem pressão no cano, entra água contaminada dentro do cano e contamina. Então, nós fizemos o trabalho, temos 1.600 VRPs, válvulas redutoras de pressão, ninguém ficou sem água, não teve rodízio, e nós economizamos muito, diminuindo perda de madrugada, com pressão menor. Aqui uma outra experiência, as obras que fizemos lá, e aqui queria destacar aqui o sistema São Lourenço, que é essa de baixo, 2017, que é PPP, colaborando aqui com o que foi dito. Foi uma parceria público-privada e ela está gerando hoje 2.500 empregos diretos, uma obra. E vai chegar ao final do ano, começo do ano que vem, com 3.500 pessoas trabalhando. Saneamento básico é muito emprego. No momento que a economia está fraca, eu vejo duas áreas, Garibaldi e Fernando Bezerra Coelho, que poderiam ajudar a emprego. É exportação, um esforço exportador brutal, em razão da mudança do câmbio, e o segundo é infraestrutura e logística. E aqui está um item, uma obra, 3.000 empregos. Então, é muito emprego e a PPP é uma boa alternativa. Aqui as interligações. Quando o ministro Ciro Gomes era ministro aqui no governo federal, São Paulo votou favorável à transposição do São Francisco, porque é necessário fazer transposição e interligação de bacias. Isso é absolutamente necessário. Aqui é uma interligação que nós estamos fazendo entre a Billings e o Alto Tietê. Aqui um fato histórico. Nós fizemos no Supremo Tribunal Federal um entendimento maduro entre o Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com o ministro Luiz Fux, dizendo, olha, vamos interligar bacias, porque no momento de mudança climática, quando chove, chove demais. Quando faz seca demais, você precisa diminuir vulnerabilidade. Interliga bacias e aumenta reservação. O Cantareira, que é à esquerda ali, o Atibainha, ele tem 1 bilhão de metros cúbicos de capacidade de reservação. Só a represa do Jaguari, que é da Paraíba do Sul, tem 1 bilhão e 200 milhões. Então, você dobra a capacidade de reservação, fazendo essa interligação. Então, aumentar reservação. Aqui a parceria público-privada que eu me referi, 2,2 bilhões, o prazo de 25 anos, nós vamos buscar água a 84 quilômetros de distância, com vazão de 6,4 metros cúbicos por segundo, está rigorosamente dentro do prazo e fica pronta agora em 2017. Aqui um trabalho que fizemos de recomposição de matas ciliares. Nós estabelecemos uma meta de plantar, são 40 milhões de mudas nativas, na primeira etapa são 7 milhões. O conjunto de águas, Trípoli, rios, córregos, nascentes, todos os corpos d'água. E estamos fazendo sem gastar nada. O proprietário da terra tem que fazer a recomposição da beira do rio. As penitenciárias de São Paulo, Blairo Maggi,
você que foi governador, temos 17 penitenciárias produzindo muda, sem parar. Então, as penitenciárias fazem a muda. As ONGs fazem os projetos, né? A TNC, aliás, NTC, a Nature... TNC. O T, o que é? The Nature Conservancy. Ela faz o projeto. E quem paga, quem planta é a cooperativa de trabalhadores. E quem paga é quem tem compensação ambiental. Então, concessionárias, indústrias, quem tem compensação ambiental paga. Custo zero, recompondo as matas ciliares onde precisam ser. Aqui mostra a seca. Nós tivemos, em 2014, a maior seca da história. Parece que, no caso do Sudeste, esta seca será esse período seco, nós estamos vendo, vai ser um pouco mais úmido, não tem mais nenhum risco em São Paulo de termos rodízio. E aqui, as obras de tratamento de esgoto sanitário, que são sempre mais caras e mais complexas. Aqui, água de reuso. Essa foi uma boa experiência. Água de reuso para a indústria é muito mais barata, então nós criamos uma empresa chamada Aquapolo, junto com a parceria Sabesp-Odebrecht, e o polo petroquímico do ABC inteirinho é com água de reuso. Então, a gente pega o esgoto, trata o esgoto e essa água é utilizada para a indústria. Aliás, estamos estudando até tratar o esgoto e devolver na represa Guarapiranga. Aí ela tem um outro tratamento e vira água tratável. Então, a água de reuso, uma boa alternativa. Aqui, os trabalhos de tratamento de esgoto, a redução da mancha de esgoto. Fizemos um trabalho com cidades menores que não são Sabesp, de tratar esgoto. Então, cidades com menos de 50 mil habitantes, a gente faz o projeto, a prefeitura dá o terreno e nós entregamos a estação operando para a prefeitura. Aqui o Se Liga na Rede. Às vezes a gente faz um grande investimento, Zé Agripino, e a pessoa não liga, porque não tem R$ 1.700 para contratar o pedreiro, comprar o material e ligar na rede. Então, você gastou bilhões, emissários, estações de tratamento, estações elevatórias, mas a pessoa não faz a ligação porque não tem dinheiro e não quer pagar ainda a prestação. Então, o que nós fizemos? Vai uma equipe de agentes da Sabesp, pede licença, põe um corante no vaso sanitário, aperta a descarga e vê se está na rede. Não está na rede, até 3 salários, aprovamos uma lei, nós fazemos de graça. Então, até 3 salários mínimos, a Sabesp vai lá, faz, o Estado paga 80%, a empresa paga, a Sabesp, 20%. Então, Se Liga na Rede, a gente está aumentando as ligações sem fazer mais obra, porque a infraestrutura já existe. E, finalmente, a questão tributária. Hoje, só tem um tributo sobre água e esgoto. Não tem imposto municipal, não tem ISS, não tem estadual, não tem ICMS, o único é o PIS/COFINS. Só a Sabesp paga perto de 700 milhões de reais, todas pagam, empresas municipais, estaduais, todas. Qual a nossa proposta? É que esse dinheiro vá para investimento. Então, poderia haver um risco, olha, vai tirar o imposto e vai virar custeio de empresa. Vai tirar o imposto e vai virar tarifa mais baixa. Não, o Brasil precisa de investimento. É água de qualidade, esgoto afastado e esgoto tratado. E precisa de emprego. E infraestrutura é muito emprego. Então, essa é uma proposta, não é para acabar. É obrigar que o valor seja investido em saneamento básico. Isso vai trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida, turismo e emprego para a população. Aqui está o exemplo do PIS/COFINS, a que eu me referi, e essa é a proposta. As empresas de saneamento viraram arrecadadoras de impostos, porque é muito imposto, não é? Isso é só PIS/COFINS, não tem nem imposto de renda. Imposto de renda é outra, porque a empresa, para investir, ela tem que gerar lucro. Ela gera, é com o lucro que ela investe. Então, ela paga também uma fábula de imposto de renda. Aqui, o Trata Brasil, os 10 melhores municípios na área de saneamento.
mas nós queremos agradecer o convite, dizer que esse é um tema importantíssimo da agenda do nosso país e que eu sempre fui prefeito na década de 70 e eu dizia que asfaltar a rua é administrar para o automóvel, né? Administrar para o ser humano é água tratada e esgoto coletado e, se possível, também tratado. E agradecer o convite aqui do Senado Federal. Quero agradecer ao governador Geraldo Alckmin e passar a palavra ao senador Fernando Bezerra Coelho, que vai estabelecer o limite de tempo para cada senador. Eu queria... A partir da lista de senadores inscritos. Eu queria rapidamente fazer apenas algumas considerações preliminares, iniciando a rodada de perguntas que serão feitas pelos membros da comissão, pelos senhores senadores e senadoras. Nós já temos 5 senadores inscritos. A nossa sugestão é que a gente possa fazer um bloco de 5 senadores. E eu chamo a atenção para o próximo compromisso do governador Alckmin, que é às 11 horas, no âmbito da Comissão de Aprimoramento do Pacto Federativo, com a presença do presidente Renan Calheiros. Estão inscritos o senador Waider Moraes, Paulo Baier, Hélio José, Jorge Viana e Roberto Rocha. Eu vou passar, então, pela ordem de inscrição, a palavra aos senadores para fazerem as suas indagações. Mas, antes disso, eu queria dizer, senhor presidente, que eu acho que nós cumprimos bem o objetivo dessa primeira audiência pública. Na realidade, as intervenções todas aqui apontaram para a necessidade de inovações, aprimoramentos e mudanças na legislação e na própria política de água e saneamento para o Brasil. Ficou evidente que, se mantido o ritmo de investimento atual, nós ficaremos longe de alcançar a universalização da água e do esgoto, como se pretende até o ano de 2033. Então, é evidente que essa comissão tem esse desafio de identificar, a partir dessa audiência e de outras contribuições que poderão ser remetidas à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, para que a gente possa, no relatório, indicar as mudanças mais pertinentes ou mais urgentes. Eu queria fazer uma primeira indagação ao diretor-geral do DENOX, que ele falou aqui que o DENOX está com muitas dificuldades para manter a sua operação. E o DENOX foi, ao longo da sua história centenária, o principal instrumento de construção dos reservatórios para a oferta de água para a população do Nordeste. E é visível que, nos últimos 10 anos, os investimentos em reservação de água do Nordeste foram bastante diminuídos. Apesar do esforço da transposição, e é importante a gente destacar essa obra porque ela inaugura um novo momento na política de recursos hídricos do Brasil, sobretudo no que diz respeito ao Nordeste brasileiro, mas nós gostaríamos de ouvir do diretor-geral do DENOX que sugestões nós poderíamos aqui obter dele, à luz da experiência que ele vem vivenciando, como é que o DENOX poderia ser reinventado, como é que se poderia dar uma nova repaginada do ponto de vista da organização administrativa, do ponto de vista do estatuto do DENOX. Me lembro que há pouco tempo atrás a gente discutia, inclusive, a necessidade da conjugação, da somação de esforços entre DENOX e CODEVASF para definir melhor as competências do que caberia a cada uma dessas instituições, no sentido de que a gente possa dar um ponto final. Na realidade, há mais de 100 anos, a população do interior do Nordeste convive com secas recorrentes
que vão continuar acontecendo e a gente termina amargando sérios prejuízos econômicos e sociais a cada situação dessa que é vivenciada. Então, a primeira pergunta é: como revitalizar o DENOX? Que sugestões os servidores, a instituição, pelo acúmulo que obteve ao longo da sua história, poderia propor para que essa comissão pudesse indicar como uma das suas sugestões de valorizar e revitalizar essa importante instituição? Queria me dirigir ao nosso presidente do Instituto Trata Brasil, que trouxe sugestões muito interessantes, mas que ele aqui falou de um tema que me parece muito pertinente e que eu gostaria que isso fosse aprofundado, apesar das considerações que foram feitas pelo governador Geraldo Alckmin, que é a quantidade de água que é perdida nos sistemas operacionais. Ele trouxe um número da média brasileira de uma perda física de 43%. É bem verdade que São Paulo tem uma perda física bem menor, menos da metade disso. Mas essa não é a realidade das empresas de saneamento do Brasil afora. Então, o que é que se deveria fazer? O que é que não está se fazendo? O Dr. Roberto Tavares tentou um pouco justificar que as empresas estão voltadas muito para investimento, porque precisam universalizar os seus serviços e, às vezes, secundarizam as ações de operação e manutenção. Então, qual a sugestão? O que é que falta? Falta financiamento, porque eu fiquei impactado com a colocação. Se botasse 30 bilhões, a situação não mudaria. Então, não é recurso, não é dinheiro. O que é que, de fato, precisa mudar do ponto de vista do marco legal para que a gente possa obter melhores resultados? E para o nosso Roberto Tavares, presidente da Compesa, que aqui falou de um assunto que eu acho que vai merecer uma reflexão, porque mexe na estrutura administrativa do governo federal. Todos cobram o enxugamento da máquina pública do governo federal e aqui nós temos um depoimento categórico. O saneamento básico se espalha por mais de 4 ou 5 instituições federais. Não é o momento de centralizar, não é o momento de economizar, não é o momento de essa Comissão de Infraestrutura do Senado apontar como a gente pode dar uma centralidade, inclusive para reduzir os custos de burocracia. E aí vem a pergunta para Roberto Tavares, qual é a sugestão, à luz das empresas concessionárias, qual a sugestão de como essa centralização poderia ocorrer a nível do saneamento? Seria centralizar a nível das cidades? Aí a pergunta que sobressai: e como fica o mundo rural? Aqui foi colocado a necessidade de a gente ter uma instituição que possa também chegar com a universalização da água e do esgoto para as comunidades rurais. A centralidade prejudicaria essa possibilidade de atenção com as populações rurais que estão hoje desprotegidas, que não estão sendo vistas ou tocadas pelas políticas públicas. Então, essa é a pergunta que eu deixo para o Dr. Roberto Tavares. E, finalmente, a pergunta para o nosso governador Geraldo Alckmin, e aqui referendando as palavras do nosso presidente da comissão, o senador Garibaldi Alves: a presença dos senadores e dos deputados certamente não se justifica só pelo assunto da água e do esgoto. A presença do governador Geraldo Alckmin, nesse momento de crise política, de incerteza, de dúvidas em relação ao futuro do Brasil, a presença maciça de parlamentares aqui é porque identificam na liderança do governador de São Paulo uma voz firme, serena, lúcida, para que o Brasil possa atravessar esse momento de dificuldade que nós estamos vivenciando. E nós todos nos sentimos muito honrados, porque aqui estamos vendo o esforço que o governador Geraldo Alckmin, com a sua equipe, vem realizando e enfrentando uma questão que é fundamental, que é a questão da água e do esgoto. É óbvio que São Paulo é outra escala.
É óbvio que São Paulo dispõe de mais recursos humanos, recursos financeiros, tecnologia, para poder fazer e enfrentar isso. A minha pergunta, governador Geraldo Alckmin, até em cima do que foi colocado aqui pelo presidente do Trata Brasil, de que forma São Paulo poderia cooperar mais para que essa sua liderança, seja na cobertura que tem de água e de esgoto, seja pela tecnologia e a experiência adquirida pela Sabesp, que é reconhecida como uma empresa líder no saneamento do Brasil, de que forma poderíamos ter instrumentos de cooperação de São Paulo com outros estados da federação? São Paulo, como Vossa Excelência aqui lembrou, defendeu a obra da transposição, se colocou de forma irmanada com os estados nordestinos para que essa obra pudesse ser viabilizada e a água do São Francisco pudesse ser compartilhada. Mas é evidente que hoje nós precisamos ter mais e mais ação de revitalização do São Francisco. A senadora Lídice da Mata aqui estava e ela recentemente aprovou uma nova legislação que busca a revitalização do Rio São Francisco com ações que precisam ser desencadeadas. Assim como é importante construir novas barragens, novos canais de água, é importante não perder de vista de que nós precisamos proteger as nascentes do São Francisco, as nascentes dos seus tributários. E aí a minha pergunta ao governador Alckmin é se existiria instrumentos de cooperação da Sabesp com outras empresas públicas na área do saneamento que pudessem compartilhar tecnologias. Por exemplo, na área de perdas, existe possibilidade de que esse resultado obtido pela Sabesp pudesse ser levada para as outras empresas estaduais. Portanto, a minha empresa estadual tem um índice de perda que é superior a 43%. Então, como a gente ajudar as outras companhias de saneamento estadual a partir da experiência de São Paulo? Então, essas são as minhas observações iniciais e nós vamos iniciar